senhores vereadores, vereadoras, público que aqui se encontra, e agradecer a presença desse público significativo que está nesta sessão. E que bom que todas as nossas sessões fossem lotadas de pessoas da comunidade, lideranças, para que pudessem acompanhar os nossos trabalhos, fiscalizar os nossos trabalhos e sair daqui, cada um com sua impressão, com seu olhar do que é o legislativo dessa cidade. Quero, senhor presidente, dizer que esse projeto de lei 588, que institui, e o 589, 590 e 591, que institui o turno único aqui no nosso município, proposta pelo líder maior de Juí, que é o prefeito Balim, obviamente articulado com todo o secretariado e as coordenadorias, não é o melhor caminho, a melhor alternativa a ser tomado, porque não tenho dúvidas que o turno único vai prejudicar o atendimento, a prestação de serviço à nossa população de Juí. A nossa população de Juí tem reclamado, tem chegado até este vereador, como diz no ditado popular, a chiadeira, tanto do interior quanto das pessoas que residem aqui na cidade, de que o turno único ele vai gerar um efeito negativo na prestação de serviço à nossa comunidade. E mais, eu quero dizer isso, meus caros vereadores e vereadoras, trazendo aqui alguns encaminhamentos, algumas alternativas colocadas na cidade, na comarca de Mangueirinha, cidade de Mangueirinha, Paraná, onde o Ministério Público Estadual recomenda num TAC, juntamente com o Poder Executivo de lá, que o caminho do turno único seja a última alternativa. Tem alternativas melhores, caminhos melhores para economizar, para reduzir gastos, do que o turno único. Em que pese a FAMURS aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é uma associação, uma federação dos municípios, que é ligada aos próprios municípios, aos próprios prefeitos, entender de forma diversa que o turno único é plausível. Este é uma recomendação do Ministério Público do Paraná. Eu tenho outra recomendação do Ministério Público de Curitiba, onde fez também uma recomendação administrativa para o município de Curitiba, no sentido de não tomar este caminho do turno único, mas sim fazer outros cortes, outros caminhos, outras alternativas para não prejudicar a prestação do serviço público. Quais são essas alternativas? Que eu sugiro aqui, já que está em debate esses 4 projetos, que eu vou votar contrário do turno único, para que haja, assim, uma economia de resultados, sem que prejudique o contribuinte, aquele que paga impostos. Quais são as alternativas que o Ministério Público coloca, e não só ele, os estudiosos colocam? Primeira alternativa: reduzir os cargos de confiança, os cargos de comissão. Reduzir os cargos de comissão. Isso não é este vereador que fala. Isso está aqui numa decisão de uma ação civil pública encaminhada pelo Ministério Público de Goiás, que ele diz assim, violou frontalmente o artigo 69 da Constituição Federal de 88, pois se pretendia reduzir gastos, deveria ter exonerado os servidores comissionados.
e não prejudicado o atendimento ao público com turno único de expediente que não gerou de fato qualquer economia do erário. Aqui em Juí é público, é notório, e isso nós temos discutido semanalmente nesta casa. Inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou que o executivo local estabeleça, diminua, reduza em 30% os cargos de confiança, sendo que de um gasto de 7 milhões ano que nós temos hoje em cargo de confiança, o Poder Executivo reduzindo em 30%, estou dizendo em 30%, nós teríamos uma economia de mais de 2 milhões e 100 reais ano. Então assim, ó, não é esse o encaminhamento, isso é vontade política que tem que ter, tem que cortar na própria carne, para fazer valer outros caminhos, outros modos de fazer economia. E mais, quero dizer aos senhores que estou pedindo uma informação sobre o número o valor em FGs. Nós precisamos diminuir. Isso é fazer gestão com transparência, fazer gestão respeitando o erário público. Até porque, meus caros, nós estamos vivendo uma crise, e não é de hoje. Estamos vivendo uma recessão muito forte, caros vereadores. Só para os senhores terem uma ideia, segundo o nosso prefeito Balim, Ijuí está no Jornal da Manhã, do dia 22 e 23 de agosto, Ijuí tem um passivo que passa de 15 milhões para receber. Ijuí tem um passivo de 15 milhões. O governo federal, até que enfim, o governo Dilma, após muito levar pressão do povo brasileiro, está no jornal Correio do Povo, do dia 25 de agosto, o governo cortará 10 ministérios. Dilma fala de crise e também anuncia a extinção de cargos comissionados. Então o caminho do turno único não é o melhor, é um caminho, mas não é o melhor, porque ele vai prejudicar a prestação de serviço à comunidade, a prestação de serviço à comunidade. E mais, segundo estudiosos do direito, da administração pública, o turno único, ele viola o princípio da eficiência na prestação do serviço público, o princípio da eficiência na prestação do serviço público. E vou mais longe, agora, pessoal, jornal do dia 29 de agosto, 0 hora, economia encolhe 1,9% e põe o país em recessão. Então assim, ó, é efeito cascata, vem do governo federal, vem para o estadual e vem para o municipal. E o municipal, aqui, que se diz um governo de participação popular, não faz o corte que deve ser feito. Não faz o corte que deve ser feito. Vamos cortar na carne, é a hora de nós olharmos para o próprio umbigo e fazer o dever de casa. Por um tempo, vamos reduzir CCs por 12 meses, e não esse caminho do turno único. Então eu defendo aqui na tribuna que o prefeito municipal se sensibilize com a população de Juí, se sensibilize com a comunidade e faça essa redução de cargos de confiança, de gastos, conforme está a minha proposta, que eu depois vou ler na tribuna, a proposta tanto em sede do Executivo quanto em sede do Legislativo, para fim de realmente nós termos uma economia de resultados, uma economia que a comunidade possa nos aplaudir, que a comunidade possa aplaudir o prefeito municipal, que aqui em Juí nós fizemos política de forma diferenciada, de forma transparente e respeitando o erário público, o dinheiro público. Era isso, meus caros colegas vereadores, esta é a minha posição quanto ao turno único aqui nesta casa. Depois eu quero também colocar na minha fala a questão da proposta que eu tenho tanto para o Executivo quanto para o Legislativo sobre fazer economia de resultados e não brincar com o dinheiro público. Era isso, meu caro presidente, muito obrigado. Continua em discussão o projeto 588, com a palavra o vereador Andrei Cocetim, da bancada do PP. Senhor presidente,
nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Todo corte de gasto público tem que ser valorizado por essa casa. Logicamente que nós estamos vivendo uma recessão iminente, e todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém. Agora nós temos que buscar alternativas diferentes do que a gente tem visto do todo. Trabalhar mais com o que temos, eu creio que é uma das formas de nós buscarmos essas alternativas. Nós temos aí uma redução da jornada de trabalho, sendo que o trabalho vai ser o mesmo. Então, na minha concepção, nós não podemos diminuir a carga horária de trabalho, porque o trabalho e as demandas que o município impõe continuarão os mesmos. Trago aqui uma pesquisa do Tribunal de Contas da União, feita com mais de 300 órgãos da administração pública direta, onde que 55,4% da governança, da governabilidade, da administração pública, ela está em nível inicial de boas práticas. 37% está em nível intermediário de boas práticas e apenas 7,6% está em nível avançado de boas práticas na administração pública. O que significa isso? Excelência na administração pública. Excelência no que vem para o município, para o Estado e para a União de recursos e o que volta para o cidadão como serviço público de qualidade. Pensando nesse caso, nós temos aqui que buscar, logicamente, cortar custos, reduzir despesas. Afinal, numa casa, quando nós temos mais gastos do que a gente arrecada, logicamente que essa casa entra em déficit e uma empresa também. E para mim, nada mais do que um município do que uma empresa. Entra recurso e sai recurso. E ele precisa ser muito bem gerido. Então, pensando nisso, pensando em economizar para gastar melhor de uma outra forma, logicamente nós precisamos fazer essa economia. Mas, nesse caso do turno único, voto por mim, voto pelo vereador, não falo aqui em nome da bancada do Partido Progressista, mas o meu voto será contrário à diminuição dessas horas, porque logicamente que o serviço público vai continuar sendo o mesmo, as demandas vão aumentar e nós precisamos buscar algo diferente para chegar a um caminho diferente. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 588. Como ninguém, com a palavra, o nobre vereador Darcy Petro da Silva, da bancada do PDT. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores da imprensa escrita, falada, televisionada, senhoras e senhores que assistem os trabalhos do Poder Legislativo. Eu creio que todos nós não gostaríamos de instituir turno único na administração pública municipal. Nem o senhor prefeito municipal tomaria uma decisão dessa natureza se não fosse essencialmente necessário. Podem pensar diferente aqueles que não têm a prática, aqueles que não têm a responsabilidade da gestão pública, aqueles que não têm o conhecimento real da situação orçamentária de um município. Não é para menos que dezenas de municípios do estado do Rio Grande do Sul, dezenas de prefeitos, estão adotando essa sistemática. São obrigados a ter que adotar essa sistemática. Eu sempre tive o meu posicionamento contrário à redução de jornada de trabalho. Inclusive, fui até as últimas consequências para definir a minha posição em relação a esse projeto. Agora, eu tenho que decidir a minha posição com responsabilidade, sabendo da necessidade de um ato desta natureza.
vai diminuir prestação de serviço para o conjunto da sociedade? Todos nós sabemos que sim. Agora, as outras alternativas, espalhafatórias aqui, reverenciadas, não passa de uma simples posição demagógica, eleitoreira, e de quem não tem o compromisso e a responsabilidade de gerenciar a coisa pública. O Brasil está numa crise extremamente profunda. O Estado do Rio Grande do Sul chega a estar com as suas contas bloqueadas pelo governo federal, porque atrasou o pagamento de uma parcela da dívida. Os funcionários do Estado do Rio Grande do Sul estão recebendo seus salários parcelados. Será que é vontade do governador? Vereador Peronte, líder da bancada do PMDB, é vontade do governador Sartori parcelar o salário dos servidores do Estado? Não, não é. Ninguém teria essa capacidade liviana de fazer uma situação como esta. É porque não tem dinheiro. É porque o orçamento do Estado não suporta esses encargos para honrar nas datas aprazadas. E Juí, em decorrência desta situação caótica das finanças públicas do Brasil e do Rio Grande do Sul, tem para receber do Estado e da União só na área da saúde quase 5 milhões de reais. 4 milhões e 600 mil reais. Mais 1 milhão e 300 mil, se não me falha a memória, para a educação. Dinheiro que não é repassado para o município de Juí. Dinheiro, meus nobres e honrados colegas, que nós tivemos que tirar de outros setores da administração pública para cumprir essas obrigações na área da saúde e na educação, que era compromisso do Estado e da União. Não deixamos padecer essas áreas essenciais, como é a educação e a saúde. Entretanto, senhor presidente, senhores vereadores, essa gordura que nós tínhamos, porque tratamos a coisa pública com muita responsabilidade, nós tínhamos essa reserva financeira no nosso orçamento, que foi possível até agora cumprir as tarefas que era do Estado do Rio Grande do Sul e da União. O nosso governo cumpriu, só que essa gordura esgotou e o atraso continua por parte das outras esferas. Agora, ou nós tomamos uma outra medida para economizar, ou então nós vamos também cair na mesma vala de que o Estado e a União está mergulhada hoje. Essa é a necessidade da instituição desse turno único para reduzir essas despesas. Mas não é uma decisão tomada apenas pelo governo do PDT do município de Ijuí. Não é Ijuí um caso isolado. Está aqui um levantamento feito pela FAMURS, isso lá na data do mês passado, que fez uma consulta de 46 municípios que foram consultados, 13 já tinham adotado o turno único, naquela data que foi feita esta pesquisa, hoje é muito mais. E tem aqui, senhor presidente, municípios governados por diversos partidos, inclusive do PSDB, aliás, do PSB, do vereador que há pouco me antecedeu na tribuna, que é o município de Santo Antônio da Patrulha, está aqui. O partido do vereador, que veio aqui apresentar uma série de indagações e outras alternativas, o partido dele fez a mesma coisa lá. Lá tem um prefeito,
que tem responsabilidade, que tem que dar o passo aonde a sua perna alcança. Adotou o sistema. Estou aqui. Então não venho fazer demagogia. Liviana, nós temos que andar conforme as nossas pernas alcançam. Tratar a coisa pública com responsabilidade, sim. Bom, se tem tanta receita, por que não apresentam lá para os municípios que o partido dele governa, que teve que adotar essa sistemática? Aqui tem do PMDB, aqui tem do PP, vários municípios do PP, vários municípios do PMDB, do DEM, que tiveram que adotar esta medida. De sorte, senhor presidente, senhores vereadores, que nós fizemos isso na extrema necessidade. Não quero que os funcionários do município de Ijuí, daqui a 1 mês ou 2 meses, se não tomarmos medidas adequadas e necessárias para o momento, venham ter a sua folha de pagamento de salário atrasado, senhor presidente. Que o município venha deixar de honrar o seu compromisso com os próprios servidores. Atrasar o pagamento dos seus fornecedores. E o município cair no caos, no descrédito e na ingovernabilidade. Não, nós temos que ser seguros. Se isso não for necessário, com certeza absoluta, eu já tenho defendido da tribuna desta casa que se faça uma profunda reforma administrativa, sim. E se for necessário, com certeza, o nosso partido, o nosso governo vai fazer. Cortando secretarias, cortando departamentos, exonerando CCs, exonerando funções gratificadas, até porque a função gratificada e o CC, ao meu juízo, somente se coloca quando é essencialmente necessário. Que não for, não tem por que existir. Entretanto, o município de Ijuí, se fizerem uma pesquisa em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, governado por os mais diversos partidos, é o que menos tem CCs na proporcionalidade da sua população. E eu já provei isso aqui. Não estou com os dados agora em mãos, mas tenho lá no meu escritório todos os partidos. Nós é que menos temos CC em proporção à população do município. Por isso, senhor presidente, essa é uma medida necessária e nós, com responsabilidade, vamos ter que adotar. Muito obrigado.